Meu nome é Natália Tenório, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Uninter e a proposta dessa aula é servir como estágio supervisionado para o ensino fundamental, capacitando professores para atuar no ensino fundamental 1 na modalidade híbrido extensão. A temática abordada será trabalhar com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no Fundamental 1, dando continuidade à temática sobre o transtorno, no qual já foi abordada no estágio supervisionado do ensino infantil. Então vamos lá. Pensar algumas características de impaciência, falta de foco, desatenção, criança que perde objetos com frequência, que esquece com frequência, sintomas de impulsividade, desorganização, distração, agitação. Serão esses sintomas característicos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Esses sintomas realmente estão associados a um transtorno ou fazem parte do comportamento da criança, da personalidade da criança? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que um transtorno ele não define uma criança com TDAH. Ele não define quem ela vai ser, ou o que ela pode, o que ela não pode fazer. Então vamos lá. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade se caracteriza pela dificuldade de concentração, de inquietação e hiperatividade e impulsividade. São essas três características que definem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas como alcançar esse diagnóstico? Como definir esse diagnóstico? Como chegar a esse diagnóstico? Normalmente, o diagnóstico é feito na escola, no espaço escolar, identificado pelos professores e, consequentemente, levado até os pais para uma conversa. Crianças que têm baixo rendimento escolar normalmente têm dificuldade de concentração, são distraídas, desastradas ou apresentam comportamentos de agressividade, consequentemente de socialização entre seus colegas. O transtorno ele não é identificado por exames neurológicos tradicionais, ou seja, exames de imagem. São considerados outros fatores, fatores genéticos, biológicos, sociais e vivências que podem contribuir para intensificar o problema do déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa que possui esse diagnóstico tem uma maneira diferente de pensar, ocasionando graves dificuldades de relacionamento. O diagnóstico normalmente é identificado a partir da presença de distúrbios de linguagem, baixa audição ou visão, retardo mental leve, doenças psiquiátricas como depressão, transtorno de oposição desafiadora e autismo. Isso porque, normalmente, quem possui o diagnóstico do TDAH está associado a outras comorbidades, a outras doenças patológicas do desenvolvimento neuropsíquico. Os tipos de TDAH são três. O TDAH com predomínio de sintomas de desatenção, o TDAH com predomínio de sintomas de hiperatividade e impulsividade e o TDAH combinado, que possui as características dos dois itens mencionados anteriormente. O predomínio do TDAH entre crianças do sexo masculino e feminino são crianças do sexo masculino. Mas, com relação à desatenção, a gente tem uma incidência maior para acontecer com crianças do sexo feminino, com meninas. Então vamos lá. O TDAH desatento. Algumas características do TDAH desatento. Não prestar atenção em detalhes ou cometer erros por descuido. Tem dificuldades de se concentrar em tarefas e jogos. Não prestar atenção no que lhe foi dito. Então é como se ele vivesse no mundo da lua. Ele tem dificuldades em seguir regras e instruções ou não terminar o que começa. É desorganizado com as tarefas e materiais. Ele evita atividades que exijam um esforço mental continuado. Ele perde coisas importantes. Se distrai facilmente com coisas que não têm nada a ver com o que está fazendo. Ele esquece compromissos e tarefas. Normalmente, o TDAH desatento ele está associado às maiores dificuldades no aprendizado, uma vez que a atenção e concentração ela é importante para o processo de desenvolvimento pedagógico. O TDAH hiperativo ou impulsivo apresenta características como ficar remexendo as mãos ou os pés quando se está sentado, não parar por muito tempo, pular, correr excessivamente em situações inadequadas ou ter uma sensação interna de inquietude,
ser muito barulhento, ser muito agitado, falar demais, responder as perguntas antes de terem sido terminadas, tem dificuldades de esperar, se intrometem em conversas ou jogos dos outros. Então, são essas características, né, mais acentuadas que a gente define, né, e traz e consegue fechar o diagnóstico do TDAH, avaliado por uma equipe médica. A partir dessas características do TDAH é que começam a surgir as primeiras dificuldades no processo de alfabetização, porque crianças com TDAH têm dificuldade de prestar atenção no conteúdo dado pelos professores. Então, elas se distraem com facilidade, seja com lápis, com a borracha, com o caderno. Isso faz com que informações importantes não sejam ouvidas. Isso não quer dizer que ela não queira aprender. Ela simplesmente se distraiu por algum minuto, por poucos minutos. Elas também têm dificuldade em responder mensagens. O cérebro do TDAH está sempre buscando estímulos. Então, quando se tenta manter uma conversa, nem sempre é uma tarefa fácil. Durante as aulas, as crianças com TDAH costumam ter medo de esquecerem o que querem dizer ou perguntar. Por isso que elas interrompem ou elas falam ao mesmo tempo que outras crianças. Não é falta de educação. Elas não fazem isso intencionalmente ou de propósito. A questão é que ela não tem muito o que dizer. Ela tem muito o que falar, mas ela tem pouco tempo para isso, já que a sua memória é curta. Então ela tende a falar, né, porque elas repetem muitas vezes o que estão falando. A mente da criança com TDAH pode ser confusa e bagunçada, com milhares de ideias processando ao mesmo tempo. Por isso que ela fala, pode acabar se repetindo e falando diversas vezes a mesma coisa. Isso porque ela está tentando processar e organizar os seus pensamentos, as suas emoções, as suas ideias. Ao mesmo tempo, ela precisa se expressar verbalmente. Então, é muita coisa para uma criança com TDAH processar. Quando uma criança com TDAH é muito interessada num assunto, ela pode ficar muito excitada e acabar falando demais sobre aquele assunto. É como se ela pensasse assim, é agora ou nunca. Se eu não falar agora, eu não vou poder falar de novo. E tem a questão da memória que a gente falou, que ela pode vir a esquecer o que ela está querendo falar. Então, ela fala logo. Na sua cabeça, essa pode ser a única oportunidade de falar sobre aquela temática. Esse comportamento, mais uma vez, não é intencional, não é falta de educação. E possa ser que outras crianças não consigam falar depois que uma criança com TDAH começa a falar. Às vezes, as crianças com TDAH esquecem o que estavam falando no meio da frase. Ela pode esquecer até que a professora acabou de explicar. Por isso que é tão importante a repetição dos conteúdos. O que acontece é que a criança com TDAH pode se sentir sobrecarregada durante uma aula e conseguir processar o conteúdo acaba sendo um grande desafio. Por conta dessas dificuldades, trazemos aqui algumas proposições para que os professores trabalhem em sala de aula que gerem resultados positivos para os alunos com TDAH. É importante estar atento a esses sintomas, né, a essas características do indivíduo e o professor trabalhar de uma forma diferenciada dentro de sala de aula. Exige uma série de intervenções. A maioria das crianças com TDAH pode permanecer numa sala normal, com pequenos ajustes na sala, como a utilização de um auxiliar, ou programas especiais que possam ser utilizados fora da sala de aula. As crianças com problemas mais sérios, elas exigem salas de aula especiais. Uma sala de aula eficiente para crianças desatentas, por exemplo, deve ser organizada e estruturada. Primeiramente, o professor deve estar preparado o suficiente para receber uma criança portadora do transtorno. E para isso, ele precisa procurar conhecer melhor o quadro da disfunção, para poder saber lidar com ela. Então, procurar textos, procurar capacitação, para que cada vez mais ela aprenda como lidar com o transtorno e como elaborar atividades que possam beneficiar aquela criança. É importante um programa de reforço baseado em ganhos e perdas, que deve ser parte integrante do trabalho de classe. A avaliação do professor ela deve ser frequente e imediata, o tempo inteiro. É interessante ignorar pequenos incidentes. O material didático deve ser adequado às habilidades da criança.
estratégias cognitivas que facilitem a autocompreensão e que melhorem o comportamento nas tarefas que devem ser ensinadas. Aqui listamos 14 itens, 14 proposições de como trabalhar com essas crianças efetivamente em sala de aula. Então, proporcionar a estrutura, a organização e constância. Então, sempre manter a mesma arrumação das cadeiras, dos programas diários, as regras de classe precisam ser bem definidas. Então, manter uma certa rotina. Colocar a criança não colocar a criança perto de outras crianças que provoquem elas. Normalmente é interessante colocar elas perto do professor. Elogiar, encorajar, ser afetuoso, porque essas crianças desanimam facilmente. Então a gente retoma um pouco, inclusive, o que nós vimos no estágio supervisionado da educação infantil, sobre a questão do acolhimento, sobre a questão da interação das crianças com as outras crianças. Dar responsabilidade para que elas possam cumprir, fazendo com que elas se sintam necessárias e valorizadas. Proporcionar um ambiente acolhedor, demonstrando calor e contato físico de maneira equilibrada. Nunca provocar constrangimento ou menosprezar o aluno. O item 7 nos aponta como favorecer oportunidades sociais e proporcionar trabalho de aprendizagem em grupos menores, porque em grupos menores as crianças conseguem melhores resultados. Comunicar-se com os pais da criança, porque geralmente eles sabem o que tem melhor funcionado com seu filho. Então é importante essa interação e parceria da escola com a família. É importante este diálogo, porque os pais podem ser grandes orientadores para que os professores consigam trabalhar em sala de aula, de saber o que é que funciona melhor. E devagar com o trabalho e parcelar a tarefa. 12 tarefas de 5 minutos cada trazem melhores resultados do que 2 tarefas de meia hora. Então, intercalar as atividades. Adaptar suas expectativas quanto à criança, levando em consideração as diferenças e inabilidades decorrentes do transtorno, reforçando os esforços, a persistência e o comportamento bem-sucedido ou bem planejado. Proporcionar exercícios de consciência e treinamento dos hábitos sociais de comunidade. Uma avaliação frequente sobre o comportamento da criança consigo mesma e com os outros vai ajudar bastante. É importante estabelecer os limites claros e objetivos. Facilitar o frequente contato entre professor e aluno, pois auxilia em um controle extra sobre a criança e possibilita oportunidades de reforço positivo e incentivam um comportamento mais adequado. Permanecer em constante comunicação com o psicólogo ou orientador da escola. Este é o melhor ponto de ligação entre a escola, os pais e o médico. Tudo isso que a gente está falando sobre o TDAH é muito importante porque a incidência do TDAH hoje em dia ela é crescente. E é preciso entender que o TDAH não é um problema de aprendizado, mas as dificuldades em manter a atenção, a desorganização, a inquietude, elas atrapalham bastante o rendimento nos estudos. É por isso que é necessário ensinar o aluno técnicas específicas para minimizar suas dificuldades. Ao avaliar o aluno com TDAH, devemos primar mais pela qualidade e menos pela quantidade de tarefas executadas. O mais importante é que os conceitos sejam bem compreendidos. Por isso que atividades orais também são muito interessantes para trabalhar com crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não somente as atividades escritas. Alguns pontos positivos do TDAH não é só problema, não é só dificuldade. Crianças com TDAH, elas têm algumas habilidades e algumas características que eles são muito peculiares, que são muito importantes. Senso de humor, são crianças espontâneas, são crianças criativas, porque tem um acúmulo de ideia constante, passando e perpassando por sua cabeça. Então, quando bem orientadas, quando tem um tratamento direcionado, essas ideias podem se transformar em grandes projetos. Crianças com TDAH também são muito persistentes,
dada a dificuldade que elas têm em conseguir executar uma atividade. Crianças com TDAH também são muito sensíveis, são muito amáveis, ao mesmo tempo que podem ser explosivas, que podem ter espasmos de raiva ou de falta de comunicação com os colegas, principalmente, ou mesmo com a falta do cumprimento das regras e a maneira como lida com as suas emoções. Elas têm uma grande sensibilidade e elas têm disposição para assumir riscos através da sua persistência. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos dar continuidade ao próximo estágio direcionado para a gestão escolar, no qual a gente vai tratar o transtorno do déficit de atenção mais precisamente das suas causas, dos estudos que estão relacionados ao transtorno e de como trabalhar com eles. Obrigada.